Outras notas de jazz, depois das 9 e também nesta hora, na Antena 2. Ainda esta manhã ouviremos Sofia Hoffmann num disco de estreia, que é também um convite para um encontro ao fim da tarde, no Chiado, em Lisboa, numa das lojas da FNAC. Sofia Hoffmann também ouviremos esta manhã, aqui na Antena 2, a propósito do álbum One Soul. E ainda os caminhos do jazz que chegam de Leiria e que queremos saber. Tudo isto a propósito de um novo festival, Mataz Jazz, Festival de Música da Mata dos Marrazes, perto de Leiria, com o Alexandre Frazão, os Saxofínia, a banda de Michael Lauren e o mais que vamos saber depois das 9. Anda por aqui a música de Zé Cruz, guitarrista e compositor. Esta é a peça de abertura de um disco novo que será apresentado, ou reapresentado, para sermos rigorosos, no próximo dia 2 de junho, também num outro acontecimento, num outro festival de jazz, no Campo Grande, em Lisboa. Zé Cruz, uma nota breve em relação a este Frame Myself. Na realidade, este tema já tem pelo menos uns 9 anos que foi escrito. Sim, já pelo menos uns 9 anos. E na realidade é dos temas que eu mais gosto dos temas que já escrevi até hoje. Assim, algo em concreto para dizer. Isto foi provavelmente apanhou uma fase em que eu andava muito fascinado com o conceito de uma canção. Do que é uma canção? Ser um compositor de canções, ser um escritor de canções. Sim, apelava muito a essa ideia de alguma uma certa da maneira como, de que forma é que a simplicidade e uma certa coesão, até que não seja muito esmifrada, por assim dizer, de uma determinada música que de alguma forma tenha muito conteúdo para dar, apesar de ser da sua própria simplicidade. Mas sim, acho que consegui arrancar um bocado essa ideia com esta música. Era uma vez, num belo dia de 2010, mais ou menos, não é? Zé Cruz ainda não tinha estas parcerias fixadas com os teus cúmplices? Vamos nomeá-los? Temos o Diogo Alexandre na bateria, o Oscar Graça no piano, eu na guitarra e o André Rosinha no contrabaixo. Título desta primeira peça? Frame Myself.
engenheiro-se, o responsável, autor. Diga-me quem é, por favor. Zé Cruz. O seu ofício? Sou músico e professor de música também. Como é que conheceu este coletivo? Na realidade vieram de várias situações diferentes. Vamos lá identificá-los então. Ou seja, provavelmente o que eu já conheço assim há mais tempo foi o André Rosinha. O contrabaixista, sim. Exatamente. Foi quem provavelmente eu comecei de vez em quando a fazer algumas sessões e houve um dia que marcámos uma sessão, eu, ele e o baterista também está a fazer parte deste disco, que é o Diogo Alexandre. E começámos a tomar alguma regularidade nessas mesmas sessões e começámos a ver que havia uma química que nós, principalmente porque eu e o Rosinha, no dia em que nos conhecemos, descobrimos que tínhamos um background musical em particular, onde começámos, que foi com música punk. Ah, bom. E foi Quem uma coisa. diria? Exatamente, e foi logo motivo para uma boa conversa e Sim. um relembrar de outros tempos musicais. E finalmente o pianista, quando é que entra o Oscar Marcelino da Graça? O pianista, na realidade, eu comecei conheci-o também porque foi meu professor na Escola Superior de Música de Lisboa. Foi meu professor das disciplinas de Teoria e Análise no meu segundo ano e pareceu-me, muito pela versatilidade também de música que ele é, pareceu-me uma boa aposta também porque sempre senti uma vontade maior também de integrar um instrumento também harmónico no grupo com o objetivo de eu próprio melodicamente me poder soltar um bocadinho mais e não estar tão encarregue desses dois trabalhos. Sim, porque estou a lembrar-me de gravações onde o piano falta, mas quando não há piano há outros engenhos, há outros recursos. Claro, o quarteto de Jerry Mulligan e por aí adiante, que deu sim. origem, enfim, a grandes deambulações e a grandes achados históricos no domínio do jazz. Este Frame Myself, se fosse em português, daria qualquer coisa como... Daria qualquer coisa como uma história que na realidade eu não posso contar. Um pedaço dele próprio. Zé Cruz, é a abertura de José Cruz? Sim. Ora bem, e a sua vocação para a música, como é que despertou, Zé Cruz? Ou seja, eu comecei a tocar guitarra novinho, com 9 anos. Sim. Ou seja, e daí seguiu-se um Portanto, percurso. final dos anos 90, Exatamente. já estava a tocar. Exatamente. Nascido em 1989, Exatamente. para dizermos tudo, não é? Ou seja, foi um percurso que começou como autodidata e permaneceu assim durante quase 10 anos. Mas quis imitar alguém, algum ídolo? Não, Como é que foi isso? ou seja, o processo acho que começou com as minhas primas, na realidade, na altura tinham uma guitarra Aí está. e aos poucos, conforme ia lá a casa e não sei o quê, foi uma coisa que foi-me despertando um bocadinho cada vez mais o bichinho e depois lá está, foi assim um processo um bocado praticamente autodidata, depois começa a haver o recurso de aparecerem alguns sites também com tablaturas e comecei a aprender as músicas e isso tudo e quando dei por mim já não havia volta a dar e eu já estava mais que mergulhado nesse mundo. Estamos com o disco O Segundo. É o primeiro disco em nome próprio, Zé Cruz? É o primeiro disco em nome próprio, sim. Bom, daqui a pouco falaremos de outras cumplicidades do nosso convidado, José Cruz, mas a propósito deste álbum, gravado em 2 dias de setembro de 2018, estamos mesmo a chegar ao título O Segundo, portanto, O, 2 S, Segundo. Isto pretende ser uma brincadeira, um trocadilho, sim, vamos lá. foi simplesmente uma brincadeira porque na realidade esse foi o primeiro tema que eu escrevi e na altura o título dessa própria música passou a ser o segundo, mas como se fosse o segundo, no sentido de ser o segundo tema que não era o primeiro, mas pareceu-me engraçado a maneira do ponto de vista escrita, não estar exatamente da mesma maneira. Como Vamos seria. aqui redimir-nos do pecado, estarmos a falar por cima da música, vamos ouvir a música, ela própria, liberta de todas as considerações. Quem é que expõe o tema aqui? Quem é que entra? Ou seja, este tema começa com um solo de contrabaixo do André Rosinha. Depois temos a exposição da melodia, segue-se depois com um solo do Oscar, um solo meu e acaba numa rampa de lançamento com um solo de bateria do Diogo Alexandre. Título? O Segundo.
Segundo, do compositor e guitarrista Zé Cruz, com o piano de Oscar Graça, contrabaixo de André Rosinha, bateria de Diogo Alexandre. Um encontro a retomar em breve, nas manhãs da Antena 2, com outros tons de jazz, depois das 9. Vamos saber de um novo festival, Festival de Música da Mata dos Marrazes, rumo a Leiria, dias 1 e 2 de junho, com Alexandre Frazão, os Saxofínia e a banda de Michael Lauren. Também a banda filarmónica, que vai pontuar este encontro. A natureza como palco improvisado. 2 dias, Jazz Matazze. E também a apresentação de um disco e de uma cantora, Sophie Hoffman, depois das 9, na Antena 2. Agora, outros tons, outras palavras que queremos guardar na manhã da rádio e que nos conduzem diretamente a Orlando Neves.